Vamos à leitura, Bianca, por favor. Tá bom. Boa noite, gente. Então, a leitura de hoje é o capítulo 46. Aproveite o ensejo. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal, mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. Não é a criatura que respira no trabalho normal que requisita socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir, aprender, ajudar e amar é na Terra mesmo. Então, essa mensagem ela veio calhar muito no meu dia de hoje, que aconteceu uma coisa muito chata no trabalho e justamente diz certinho o que aconteceu, né? Que é muito fácil a gente ser empático com as pessoas que a gente ama, mas não é muito difícil a gente aceitar o outro que nos faz mal, que age, né, de forma errada na nossa visão com a gente. Então, eu acho que o verdadeiro serviço cristão é a gente ter empatia por esses irmãos e entender que todos nós estamos em evolução, em progresso. E essa convivência, ela é muito necessária para a nossa reforma íntima, porque é através dela que a gente se melhora, através dessa convivência, né? Que a gente aprende, a gente vê coisas nos outros que nos incomodam e que a gente tem que melhorar, entendeu? Então, assim, a última frase que ele falou, que é muito provável que por enquanto seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. Isso para mim foi muito bom também, porque assim, a gente está no lugar certo na hora certa. Ou seja, a gente está na Terra porque a gente precisa estar, para a gente aprender, para a gente evoluir, e não teria outro lugar nesse momento que a gente deveria estar. Então é isso. Obrigado, Bianca. E é Nada. verdade, né? A gente sempre fala aqui que cada um de nós pode realizar algo em benefício do próximo e, consequentemente, a seu próprio benefício, dentro das condições que você é capaz de realizar. Então, nós estamos aonde nós temos condição de realizar. Se nos colocar num plano superior, nós não temos o que fazer lá, a não ser sermos tratados lá. Então, nós temos que aproveitar o tempo aqui, com todas as dificuldades que temos, porque esse é o nosso laboratório perfeito. É onde nós podemos fazer a diferença, é onde nós podemos fazer algo em benefício de alguém, porque em outro lugar, acima dessa condição, nós não somos nada ainda, né? Não temos condição efetiva de Sim, fazer algo por alguém. Diga, Carlão. sim, Eu entendi como um convite a praticar indulgência. Essa mensagem Sim, a aqui. indulgência uma virtude que nós precisamos desenvolver. E, de novo, onde nós vamos desenvolver? Aonde nós fomos exigidos. Então, é aqui. É aqui que nós temos um arsenal, né, de possibilidades para que nós possamos desenvolver nossas virtudes. É aqui, não é em outro lugar, não. Obrigado, gente. Vamos à nossa prece, Ronald, por favor. Todos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito poder e bondade, o amantíssimo Filho Jesus, nosso guia e mestre. Senhor, aqui estamos reunidos mais uma vez, primeiramente para agradecer-vos, Senhor, por essa oportunidade. Nessa salutar sala de estudo, possamos
aprender, absorver os conhecimentos que aqui serão transmitidos pelos nossos guias, mestres, facilitadores. Abençoa a todos, Senhor Jesus, presentes nessa sala, e aqueles irmãos que hoje, porventura, também não puderam estar. Que possamos exercitar tudo aquilo que aqui será transmitido. Abençoa-nos, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Márcio, eu vou te pedir para ficar de olho aí no pessoal que for aparecendo para você incluir aí, tá? Por favor. Beleza, Maurinho. Pode deixar. Boa noite, Margarete. Boa noite, Cris Toscano. Boa noite, Angélica, Verinha. Acho que falamos com todos, né, que entraram agora. Bom, pessoal, como nós combinamos, né, nós vamos fazer aqui como que um pinga-fogo, uma conversa, um bate-papo a respeito daquelas questões que ficaram ontem, né, para nós discutirmos. Então, a levantadora da bandeira foi a Angélica. Então, Angélica, vamos começar por você aí. Oi, Mauro. Boa noite a todos. Boa Então, é o que noite. eu falei ontem, não é a minha dificuldade. Hoje, naquele programa do Eduardo Araújo, né, eu vendo da Maria Gertrudes, eu vi também as dificuldades que ela teve, né? Mas eu percebi, assim, que ela teve uma resposta. A minha grande dúvida, que eu sempre tive, é o que eu comentei ontem, né? Eu comecei, assim, do nada, eu fui por mim mesma, eu não tive um orientador, né, um caminho. Então, quando eu percebi que eu já estava entrando nessa de mediunidade, que eu não sabia se era, e até hoje não sei também, eu procurei estudar sozinha. Então, comecei a ler livros do André Luiz, livro dos médiuns, livro dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu só não tinha lido a Gênese, né? Mas assim, imagina uma pessoa muito jovem com a literatura dessa, toda a coleção do André Luiz, que eu li do Nosso Lar até o último dele, mas assim, sem um grupo, né? Sem uma assistência, que eu acho que isso é fundamental. E eu fui tocando. Aí o Martins Peralva também, quando eu comecei a ter muita dúvida sobre mediunidade, eu li o livro do Martins Peralva e outros mais, né, que não era de mediunidade, mas eram livros espíritas, Ramatiz. E senti falta, como eu falei, sabe, dessa orientação. E até hoje eu não tenho certeza se eu sou realmente médium, se eu deveria estar numa mesa de trabalho. Se aquilo que eu faço na mesa de trabalho, você já me esclareceu muitos pontos, que a gente tem que ter a confiança e doar, né? Se eu estou doando uma coisa boa, não interessa se é um animismo, mas a mensagem é que vale. Mas eu fico receosa ainda. E o grupo que eu faço parte, a casa, é uma casa muito antiga, que tem pessoas que são muito assim, já de mais idade, e cada um segue o seu trabalho, entendeu? Não tem um roteiro, cada grupo desempenha um tipo de trabalho independente. Aí, por exemplo, esse que eu faço parte é de desobsessão. Todas as sextas-feiras. Eu fazia parte do grupo de estudo das segundas, mas desde que eu comecei aqui eu parei. E às sextas-feiras nós fazemos a desobsessão e atendimento fraterno. A desobsessão é o que eu penso assim, são pessoas que chegam lá, alguns eu tenho a percepção que realmente deveriam estar lá. Outras pessoas eu acho que não deveriam, que não tem nada a ver. Então, no meu entendimento, quando eu vejo que não, eu falo na hora da reunião, olha, eu acho que essa pessoa não precisa passar pela desobsessão, não tem, é uma coisa mais dela, né? Mas isso sou eu, entendeu? Nós temos dirigente, a dirigente do grupo, mas ela sabe tanto quanto eu, que está lá há muitos anos também, mas o que eu sinto falta é disso, é dessa direção que você dá, que eu tenho impressão que lá no SEAC você comanda também isso. Olha, o trabalho hoje é de desobsessão e o trabalho deve ser conduzido da seguinte forma. Então, orientar o médico. Se você sente a presença de um irmãozinho que está aqui, eu não te falo que eu vejo, mas às vezes eu sinto a aproximação porque vem coisas na minha cabeça para falar.
coisas que eu não falaria. Isso é que eu Uhum. sinto, sabe? E a minha dúvida é essa, se realmente isso é uma mediunidade. E às vezes não É, é. Às vezes não era nem para eu estar ali, às vezes era para eu estar me dedicando só ao trabalho social que eu já faço na casa, né? Então, eu tenho receio de estar fazendo algo que eu não deveria estar fazendo. Por exemplo, aí uma vez precisaram de pessoas na pictografia, psicopictografia, né? Eles fazem um atendimento lá aos domingos, e hum, enquanto as pessoas estão sendo atendidas, fica um lá para fazer os desenhos e entregar. Aí me pediram para fazer. Eu comecei, mas assim, eu olhava e falava, gente, isso aqui uma criança faz. Não tem necessidade, né? Mas aí eu vi que saiu assim, eu falei, pode ser da cromoterapia. Às vezes essas cores fazem bem para a pessoa. Não sei, o que eu estou desenhando, que eram flores, né? Jarros de flores, algumas muito coloridas, outras para o tom lilás, outras para o tom azul. E eu fazia. Aí um dia eu pensei assim, eu não vou fazer isso mais não. Não tem ninguém falando para eu fazer, eu não estou sentindo ninguém falar aqui no meu ouvido que eu tenho que fazer e parei. Não fui mais. uhum, Ninguém falou para mim, Angélica, para com isso. Entendeu? Eu parei porque eu quis. Eu não senti vontade mais. Então, eu não sabia também. Aí entrei num grupo de desenvolvimento de psicografia, num outro centro aqui no Núcleo Bandeirante. Um grupo muito bom, tudo. Eu fiquei lá algum tempo, não notei também nada assim, sabe, que estava me chamando para aquilo. Não continuei. E segui só na desobsessão. Continuei meu trabalho. E continuo ainda, né? Então, aí eu fico nesse meio perdida, entendeu? Sem assim, eu queria que alguém, eu sei que não pode pegar na minha mão, no meu braço, na Angélica, você vai sentar agora, você vai receber um irmãozinho, ele vai conversar com você. Eu sei que não é assim, mas eu queria pelo menos ter a sensação de que alguém está olhando por mim ali e falar: olha, Angélica, passou do ponto. Assim não. Eu consigo me controlar, sabe? Antigamente, muito no início, eu não controlava. Eu já chegava na mesa e já começava a dar comunicação. Depois eu vi que não é assim. Não é a hora que eu quero, tem que ser na hora que é a hora adequada, né? Isso eu aprendi. Então, e às vezes até me seguro muito, sabe, para falar. Às vezes eu sei que é para falar alguma coisa assim, mas eu resisto e não falo. Porque aí é a questão da dúvida, se realmente, né? Então, é isso, eu não tenho nada aflorado em mim, eu tenho essas sensações. Eu tive na adolescência a sensação que eu estava caindo da cama, que tinha alguém me arrancando da cama, me jogando no chão. Essas sensações eu tive, mas acabou também, não me fez mal. ok. E toquei minha vida. Você vê, eu procurei aprender sozinha, né? Mas eu acho que isso não é bom. Não é bom, É, porque você pode estar cometendo erros. é, Que lógico acerta depois. ok. Então vamos lá. Tem muita coisa aí que você falou, né? Primeiro, de fato, você e qualquer um de nós precisa de conhecimento para entender o que acontece conosco. Esse é o ponto de partida. Ter conhecimento do processo mediúnico. Ok? Então, o estudo sistematizado, né, da doutrina espírita, ele é fundamental. Livro dos Espíritos, sequência, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a sequência. Por quê? O Livro dos Espíritos vai nos dar o alicerce para entendermos a relação do plano espiritual com o mundo físico. O Livro dos Médiuns vai nos falar da tecnicidade do processo mediúnico. O Evangelho vai nos falar da parte moral, né, das virtudes, das bem-aventuranças, do homem de bem, que precisamos para o exercício com Jesus da mediunidade. Então, essa é a sequência de estudos que nós devemos iniciar para aquele que está, pelo exercício, desenvolvendo ou buscando desenvolver a mediunidade. Tudo bem?
Primeiro ponto. Há que se ter, sim, uma confiança, principalmente do médium iniciante, com o dirigente da reunião, com a equipe. Está lá no livro dos médiuns isso. Não é invencionice. Porque sem essa confiança não há segurança. É o que acontece com você. Você entendeu que você está numa equipe onde esta equipe não te proporciona segurança. E aí você está sempre receosa daquilo que possa acontecer. E aí você não se entrega, que é natural, né? Quem é que se entrega a algo que você não tem certeza, não tem segurança, não confia? Ninguém, né? Então, o que deveria acontecer no grupo de vocês é fazer um estudo sério, aprofundado, dessas obras e de algumas obras subsidiárias que tratam do tema mediunidade. Como, por exemplo, o livro Desobsessão, do André Luiz, né? Dimensões Mediúnicas da Casa Espírita, da Sueli Caldas Schubert, né? Diálogo com as Sombras, né? Diálogo com as Sombras, mas isso depois de ter feito o estudo dessas 3 obras fundamentais. E Kardec ainda tem uma obra que é uma compilação, que eu vou dizer aqui para você agora, e para todos que se interessarem, né, que já tiverem, como estão aqui no grupo, já passaram pelas obras que nós falamos, né? Tem uma obra chamada Resumo. Oi? É o quê, Ronald? Permite um livro bom também, é Nos Domínios da Mediunidade. Picotou, Ronald, não entendi o que você falou. Os domínios da mediunidade. Ah, Nos Domínios da Mediunidade. Sim, também é uma Ah, boa obra. Então, lá nas obras de Kardec, existe uma obra chamada Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. E outra chamada Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Todas duas do Kardec. Todas elas de Kardec. Só que as pessoas nem sabem que ela existe. Por quê? Se prendeu naquela falsa ideia do Pentateuco espírita. Uhum. Pois é, que eu fiz tudo sozinha, Pois é. praticamente. Então, Sim. então já é ruim por aí, né? Com vocês que eu comecei a Isso. aprofundar. E eu sugiro Instruções, como é que é? Instruções práticas sobre. instruções práticas sobre as manifestações espíritas. E existe a coleção da Terezinha de Oliveira. Hum. E tem um livro desse conjunto, eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês também. Que é sobre o volume 7, que vai falar sobre orientação mediúnica. E tem o volume 2, que vai falar sobre mediunidade. E o volume 3, reuniões mediúnicas. Mas o volume 7, ele vai falar sobre as fases da comunicação espiritual, que é o famoso PACEM. O que essa sigla quer dizer, o PACEM? P, percepção fluídica. A, aproximação. C, contato. E, envolvimento. E M, mensagem.
todo processo mediúnico, ele ocorre nessas etapas. E aí depois a gente pode tirar um outro dia e falar sobre o PACEM para vocês, fase a fase. Mas todas possuem essa fase. Passa-se pela percepção fluídica, pela aproximação, que você fala, quando a gente sente a presença, é a aproximação. E aí já é suficiente para que haja inspiração. Então, quando você, Angélica, fala assim, veio uma ideia na minha cabeça que eu não falaria, não era uma ideia que eu teria, é uma inspiração. É um processo mediúnico. Médiuns inspirados. Está lá no livro dos médiuns. Só que o nível de consciência do médium é quase que total. Ok? Por isso a dúvida. Por isso a necessidade da confiança. Entende? Então, quando nós falamos que nós devemos, sempre que houver esse processo, registrar aquilo que está passando pelas nossas mentes ou pelo nosso sentimento, é em função disso. Porque só com isso é que nós vamos ganhar o quê? Confiança, autoconhecimento. Sem isso, nós estaremos sempre com o pé atrás. Entende? No caso. Como é que eu vou conseguir isso? Bom, primeiro, fazendo esse estudo sistematizado, estudo, não é leitura, estudo sistematizado, aprofundado dessas obras da codificação. Depois, nós vamos buscar estender esse estudo nessas obras subsidiárias que nós citamos aqui. Aí, muito bem. E, findo isso, né, esperamos que esteja um grupo, né, também imbuído dessa mesma finalidade, aí nós vamos para o exercício, né, prático. E aí sim, tem que ter alguém experiente para conduzir esse exercício. Por que isso? Mauro, só não vai vir espíritos bonzinhos? Não. Principalmente se a ambiência, estudamos isso, né, antes de vir para cá, né? Estávamos estudando isso no grupo de trabalhadores, principalmente se a ambiência não proporcionar esta blindagem, entre aspas, para que os espíritos mal intencionados não venham perturbar o trabalho ou o trabalhador. Então, tem que se fazer sim, tem que se ter alguém que saiba o que está fazendo, como está conduzindo, né, para que ele possa ali conduzir essas etapas passo a passo. Aí você falou assim, eu sei que não tem que ter ninguém pegando pela mão. Tem que pegar pela mão. Como é que pega pela mão? Dessa maneira, conduzindo o estudo, esclarecendo o processo, né? Cada um compartilhando as suas percepções, porque isso é um grande aprendizado para todo mundo, onde as pessoas vão perceber que a mediunidade não é igual para todo mundo, e não existe mediunidade melhor ou pior, existe a mediunidade bem exercitada, bem vivenciada, não importa qual seja. Entende? Então, essa história, esse breve relato que você nos trouxe, mostra muitas falhas no processo. Tem muitas falhas no processo. Então, quando fala assim, precisamos de alguém na pictografia. Ué, é obrigatório ter pictografia? E se não tiver um médium pictógrafo? Que é uma especialização. Quem assistiu a entrevista da Gertrude viu isso. Ela duvidou também. Só que a diferença da dúvida da Gertrudes para a sua está no seguinte: ela já tinha psicografia consolidada, ela tinha clara audiência, ela tinha vidência. Então, para ela questionar, ela tem elementos para isso. Para quem não tem nada disso, é só o meu achismo.
É. Ok? Quando ela duvidou do Joseph com relação à pintura, dizendo que quem pinta sou eu, então Joseph fez, então tá bem, então vou te provar que não é você que pinta. Uhum. Aí ela foi pintar por conta dela, fez uma rosa lá muito mal acabada, né? Isso. Com palavras dela mesmo, né? Não estou Uhum. menosprezando, não, foi que ela mesmo que contou. Uma rosa muito mal acabada. E o Joseph, quando ele realmente pintou, pintou não só um desenho qualquer, mesmo que pudesse ser bem acabado, mas ele pintou algo que tinha uma referência espiritual, que ela não sabia e que ela iria descobrir depois. Uhum. Então, veja a diferença, né? Porque às vezes, por que eu estou contando isso? Às vezes, e é natural que aconteça, tá, Angélica? A gente quer medir a nossa capacidade pela produtividade do outro. E nunca vai ser assim. Está lá no livro dos médiuns também. Ele fala: todos nós, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por definição, médium. Beleza? Ok. Grau vai do 0 a 100, não é? Ou do 0 a 360. Ok? Então existe o zero. Existe aquele que não vai perceber a influência dos espíritos, como o próprio Kardec. Kardec não Sim. tinha vidência, nada disso. O Espírito de Verdade, por intermédio de outros médiums, falava para ele, ó, vai lá rever tal coisa que está errado, tem coisa errada lá. Entende? Então, nós não precisamos nos preocupar com a produção mediúnica. Nós precisamos nos preocupar com o meu desejo de auxiliar. Então, eu estou lá na reunião mediúnica, pode ser que naquele dia eu não tenha nada, não sinta nada, não venha ideia nenhuma. Eu vou ficar aqui orando. Eu vou ficar aqui vibrando para que o trabalho aconteça. Eu vou vibrar por aquelas pessoas adoentadas, né? Uhum. E tudo bem. O trabalho está acontecendo. Porque o trabalho mediúnico ele é de parceria com a espiritualidade. Então, nós provemos a espiritualidade de recursos e a espiritualidade usa esse recurso para uma finalidade. Ou a espiritualidade nos usa como recurso para a produção de alguma finalidade. Então, é uma via de mão dupla. Pode ser que naquele dia eu seja inspirado. E o médium inspirado, gente, não tem muitas percepções físicas. Ele vai ter Isso. percepção mental. Eu Exatamente sentei isso. aqui, fiz a minha prece e veio uma ideia, começou a surgir uma ideia do nada. Eu vou escrever essa ideia do nada. Ou virão telas mentais. Vão Uhum. apresentar cenas na minha frente. E não é para me Isso. desenhar a cena, é para me descrever a cena. Ou às vezes vem um sentimento. Nossa, eu vim para cá tão feliz, começou o trabalho, me deu uma angústia. Aquilo não é meu. Então eu estou sob a influência de um irmão espiritual. Entende? Às vezes nós queremos algo muito concreto, muito ali papum, e não é assim que funciona. Se eu É, eu não, sou mais ou menos assim. então, se eu não tenho em mim o compromisso com a mediunidade, entendam bem. Se eu não vim na encarnação com o compromisso da mediunidade, primeiro ela não será ostensiva. Ela não será Ah, ostensiva, né? tá. Mas eu quero, de alguma maneira, atuar no auxílio aos espíritos. Ok, vamos fazer dessa maneira. Eu vou estudar sobre a mediunidade, eu vou entender o processo como acontece, eu vou me colocar na reunião vibrando para que os irmãos. E se a espiritualidade enxergar em mim uma ferramenta passível de ser utilizada, nós vamos nos desenvolvendo gradativamente, como está também no livro dos médios. Então, Mediunidade desenvolvida pelo exercício. ela não é ostensiva, né? Ela Então, não é de compromisso, então, eu então, o acho. que nós temos que fazer? Acalmar a nossa ansiedade, estar de coração aberto para o trabalho,
Isso não significa que eu tenha que sair do trabalho mediúnico de forma alguma. A mediunidade, os médios ostensivos, precisam de uma boa ambiência para que aquilo aconteça. E quem vai fornecer essa boa ambiência? O próprio? Não. São os irmãos que estão ali juntos. Os médios de sustentação, né? Aqueles que vão estar vibrando, orando, sustentando a ambiência para que a produtividade mediúnica aconteça. Com quem Por dizer? exemplo, Mauro, eu ouvia sempre assim no centro, né? Se não desenvolver a mediunidade, vai ter problema. Ah, isso é ignorância, né? Pois é, Onde está escrito isso mediunicamente? Nas obras na fundamentais? nenhum lugar, né? Mas a Tá. gente ouvia. Ah, não, mas você tem um compromisso e não desenvolveu, então as coisas podem acontecer de uma maneira que... Então, assim, eu ficava em dúvida, gente, que cobrança é essa, né? Porque eu não estava sentindo essa ostensividade, né? Eu não sentia. É o que eu te falo, eu sinto, eu percebo alguma coisa. E eu tenho muita intuição. Eu sou muito intuitiva. Então, eu falava, não, é porque não desenvolveu a mediunidade. Então a gente ia com aquele negócio assim, eu tenho que desenvolver, eu tenho que A intuição desenvolver. é uma das classificações da mediunidade. Pois é, mas esse negócio de você tem que desenvolver, eu Não, acho assim, não é? Não tem que. isso é falta de estudo. Pois é, eu vejo Quem muita está coisa por falando falta de isso, estudo. então, quem está falando isso não sabe o que está falando, ok? É Eu, disso. na minha solidão, eu cresci ouvindo isso, entendeu? Porque eu entrei no espiritismo muito jovem, mas assim, sozinha. Mas Pois eu é, ouvia isso direto. pois é. Mas agora você não é mais uma jovenzinha, nem mais uma ignorante. Não, uma velhinha, Então, uma então, vovozinha. então você pode promover no grupo esse reset, entendeu? Esse reset. Vamos estudar com seriedade as obras de Kardec que tratam da mediunidade, que tratam dessa temática, para que vocês tenham um corpo, um quadro, um grupo mediúnico consistente, que me parece que não há. Há uma orientação equivocada sobre mediunidade e sobre a atuação do médium nessa casa. É o que eu Cada acho um, que. cada grupo é de um jeito lá, cada grupo Mas não trabalha pode, de já uma está errado maneira, daí. né? Já está errado daí. Eu fui fazer um seminário de mediunidade que uma casa lá de Niterói me pediu para fazer. Sabe quantos grupos de trabalho mediúnico eles têm lá? Hum, Hoje, 7, mas tinham 13. É por aí. Cada um de um jeito, cada um fazia de um jeito. Era uma torre de Babel. Eu fui Uhum. lá e fui falando, olha, o que diz é isso, 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 isso. O que funciona é isso, isso, isso. Isso aqui não existe, não tem necessidade, tá, 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 tá. As pessoas foram. Ah, mas o André Luiz fala. O André Luiz não fala pela doutrina espírita. A doutrina espírita fala isso. Ah, porque não sei quem. Não fala pela doutrina espírita. A doutrina espírita fala isso. Então, o guia seguro para a mediunidade está onde? Livro dos Médiuns. E nessas obras que Kardec botou aqui. Entendeu? Então, se as pessoas fogem desse estudo, como vão construir um estudo consistente? Se for estudar o Hermínio Miranda, é de um jeito. Se for estudar o André Luiz, é de outro jeito. Se for estudar Martins o Peralva. Martim Peralva, é outro jeito. Então, qual é o certo? O certo é aquilo que a doutrina espírita estabeleceu. Esse é o certo. Antes de passar para Carmen, deixa eu ler aqui o chat. A Rosemary botou: todos nós podemos desenvolver a mediunidade desde que você as tenha. E pode. Lá no livro dos médios, Kardec vai falar mediunidades que podem ser desenvolvidas pelo exercício. A psicografia. Por que a psicografia? Porque a inspiração não depende de uma qualificação orgânica. Nós vamos aprimorar, afinar a nossa percepção mental. Então, eu vou começar a perceber que as ideias vão surgir na minha mente que não são ideias pré-concebidas.
aí eu vou escrever. E sou eu que estou escrevendo sobre a inspiração de uma outra mente, de um outro pensamento. Então, essa atividade mediúnica, que é mediúnica, ela pode ser desenvolvida pelo exercício. Mas a mediunidade mecânica pode? A psicografia mecânica pode ser desenvolvida pelo exercício? Não. Por quê? Porque ela depende de uma condição orgânica. Que era o Chico, né? O Chico era mecânico, né? Isso. Entendeu a diferença? E esses que são mecânicos, não só na psicografia, como na psicofonia, né, na Uhum. pictografia, não importa. Esses, pode estudar cada um deles. São médiuns tarefeiros. A mediunidade surgiu desde o início. Então, ó, o Chico foi assim, Gertrudes foi assim, Divaldo foi assim, irmão Walter foi assim, e tantos outros. Ivone, Dona Ivone Pereira, Dona Dona Ivone. Isabel, né? Uhum. Dona Ô, Isabel. Mauro, por que que eu Oi. perguntei isso? Eu não tenho assim. Já aconteceu coisas assim, estranhas, né? Comigo. E uma vez, por exemplo, eu ouvi assim uma voz, veio a ideia, como você fala, de um fato. Meu marido estava falando uma coisa de um diretor da onde ele trabalhava, né? Isso já tem bastante tempo. E ele saiu do emprego lá, foi demitido. Aí ele falando todos os meus projetos estão sendo tocados. Aí eu falando para ele, ai, nem fala isso para mim que me dá até uma tristeza assim no coração, uma raiva, né? Na hora que eu falei isso com ele, eu estava na cozinha, eu ouvi assim, foi o Álvaro. Álvaro foi um rapaz que trabalhou com ele, né? E eu nunca gostei dele, a gente namorava. Na época, eu e meu marido, a gente ainda era namorado. Já sou casada há 32 anos. Eu nunca gostei. Me pergunta assim, por que você não gostava dele? Não sei. Mas, por fim, o chefe do meu marido na época contou para ele que esse Álvaro ia na sala dele e falava dele. Meu marido virou o chefe dele. E aí ele perguntou, ele ficou com ódio do meu marido, ódio, ódio. E aí ele falou, me manda embora. Aí ele foi, falou com o chefe dele, meu marido acima dele, falou, ele quer ir embora? Mande ele embora. Mandou. Aí volta para o período depois, bastante tempo depois, eu ouvi assim, foi o Álvaro, tipo, não foi o diretor que fez isso acontecer, foi o Álvaro. Eu fiquei toda arrepiada, aí Inácio, eu botei a mão assim no coração, falei, pelo amor de Deus. Olha, eu acabei de ouvir que foi o Álvaro. Para mim, ele não está nem mais entre a gente. Pergunta para alguém, né? Porque eu sabia que ele tinha tido leucemia anos depois. Eu nem sabia que tinha cadastro de pessoas falecidas. O Inácio sabia o nome dele completo, botou lá. Ele tinha morrido. Olha só, uma Sim. vez eu descobri um telefone, assim, ó, de ouvido, assim, ó, falando no meu ouvido. Tá, 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 tá. Eu fui, era esse telefone. Então, Uma vez meu marido, ele é uma desloca o faculdade braço. mediúnica. Eu estava na praia, e aí o meu amigo falou, como é que você sabia que o braço dele ia sair do lugar? Porque quando ele entrou na água, eu falei, não faz isso! Ele já voltou com o braço lá embaixo. Já fui para a rua e voltei. Eu tinha coisa para fazer, eu voltei. Uma angústia. Minha filha era bebê, ela tinha caído em casa. Uhum. Sabe assim, eu tinha que resolver uma coisa na rua, perto de casa. No meio da rua eu voltei, aquela coisa assim. Então, são essas percepções que Mas eu não caracterizam. é muito esporádico, Ok, assim, bem específico. mas o recurso está presente. Talvez se você tivesse se dedicado mais à tarefa na casa espírita, né, à tarefa no bem, isso tivesse se desenvolvido, porque o recurso existe. É. Entende? Então vamos terminar aqui o chat. Vamos guardando aí suas perguntas, hein? O Ronald botou aqui. O livro depois eu escrevo aqui, tá, o Ronald? Eu boto lá no grupo.
Rômulo, segundo Emmanuel, a qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exerce a mediunidade como força ativa no Ministério do Bem. É fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação por senda de disciplina e trabalho, consagrando dia a dia a estudar e servir com ela. É isso aí, como isso aqui também está lá no Livro dos Médiuns, com outras palavras, mas está dito a mesma coisa. Kardec até fala que a mediunidade deve ser exercida como coisa santa, né? Então, com responsabilidade, com dedicação, com empenho. Diga, Carmen Vieira. Carmen? Oi, boa Oi, noite. boa noite. Você estava falando sobre a mediunidade ostensiva, a mediunidade, né? Do compromisso. E que aí a Angélica falou, né? Que as pessoas falavam que tem que desenvolver, que você disse que não. Mas que não tem que. Não, acho que foi isso, né? Mas se a gente vem com compromisso, porque ela disse que acontece alguma coisa na gente, né? Então, você disse que não. Então, você vem com compromisso com a mediunidade, mas você não quer exercer, não se Não, interessa por não. isso. Não, o que eu falei Entendi. foi o seguinte, que o fato de você não exercer a mediunidade não será isso motivo de você ter prejuízo na sua vida. Foi o que ela falou. Ah, você não vai desenvolver a mediunidade, né? Você vai ter dificuldades na vida, você vai ter doença, você vai ter, a sua vida não vai Uhum. andar. Isso não guarda relação de causa e efeito. Ok? Por quê? Sim, Porque nós temos livre arbítrio. tá. Mediunidade não é patrimônio do espírito, é talento na reencarnação. Eu posso vir numa encarnação com a mediunidade e outras não. Ok? Então não é do espírito, é da experiência reencarnatória. E aí sim, o uso que fizermos disso é que podemos angariar bons ou maus resultados do uso. E Tá, então, A própria Gertrudes falou isso lá. O Joseph perseguia ela, assediava ela desde criança. então, E, sim. e o mentor espiritual dela falou o quê? Negativo, você agora não vai mexer com ela. Então, ela Uhum. tinha primeiro que se estabilizar para depois ela exercer a tarefa mediúnica. Mas, isso com o Joseph. Porque antes disso, ela já tinha desenvolvido a vidência, já tinha desenvolvido a clareaudiência, ela desenvolveu a psicografia. Para isso, para Uhum. ela, foi natural. Porque isso não afetou a vida dela. Mas a pintura iria afetar. E principalmente com as características que o Joseph tinha, né? De intransigência, de ansiedade, né? Aquela coisa do ímpeto dele. Então, calma, Vaidoso. calma, Ele era exatamente. vaidoso, né? Quando ela se aposentou, depois que teve filho, não sei o quê, agora sim. E também não vai ser do jeito que você quer, vai ser desse jeito aqui. Entendeu? Uhum. Então, e por isso que eu digo, a mediunidade, o exercício dela ou não, depende do nosso livre-arbítrio, primeiro ponto. Em abraçando, que façamos com responsabilidade, que é a única coisa que os espíritos esperam da gente. Responsabilidade, compromisso, disciplina. É isso. Sim, Se nós tivermos responsabilidade, compromisso com a tarefa e disciplina, nós teremos a assistência, né, dos bons espíritos, principalmente se a nossa intenção ela é promover o bem, auxiliar as pessoas, esclarecer as pessoas. Os espíritos benfazejos, bem intencionados, estarão conosco. Tudo bem? então, Mal, tudo. Olha só. Mas então, como fica a escolha de uma pessoa que ela, tipo assim, aos 13 anos, aos 7 já acontecia, mas aos Aham. 13 daí de verdade, né? Ela
incorpora os espíritos, que seria caso o espírito da Umbanda, Uhum. Sim, o que e que tem? assim, como se tivesse já muita experiência, como igual uma pessoa muito Mas experiente de então, muito. mas então. E aí você já você tem algumas coisas, tá? Você tinha até algumas coisas, você sentia, e você incorpora aquilo, pronto, acabou. Falando, pronto, como uma pessoa totalmente desenvolvida de muitos anos, e Sim. ali você segue. Então, é assim, então não tem essa proteção, eu não tive Não, essa proteção. não tô falando isso, Não, eu não. quero entender isso, pelo que, por exemplo, Joseph, ele queria, foi como os meus, quiseram e aconteceu. Então, assim, o que eu posso entender com isso? Que eu Tá tinha bom. que tinha que ser Vamos lá. assim comigo, é isso que eu queria entender. Eu não tive proteção porque eu fui tomada, Tá bom. praticamente. Vamos lá. Vamos entender isso aí. Isso, inclusive, foi uma das coisas que eu falei ontem, para nós entendermos como é o processo mediúnico na casa espírita e na Umbanda. Bom, na Umbanda, como é que funciona? Quem, quem conduz o diálogo, quem conduz é o espírito, não é o médium. O médium é a ferramenta que ele utiliza para ele fazer o trabalho. Então, a vontade, a participação do médium é quase que nula, porque não existe Uhum, nulidade plena. Por isso que o médium de Umbanda, ele sofre desse padecimento. Porque o médium precisa tomar conta do aparelho mediúnico para ele exercer a atividade que ele deseja. Por isso que a gente é tomado. Ah, mas eu não sou protegido? É por eles. Porque uhum, eles não só são os guias, orientadores, como são os agentes que vão, através de você, exercer o trabalho espiritual. Entendeu? uhum. Agora, Aqui em casa eu não tive livre-arbítrio. não, teve Eu, livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio. Não, veja bem. O seu livre-arbítrio, ele começou no plano espiritual, quando no planejamento você aceitou ser instrumento desses irmãos espirituais. Por isso você veio com a mediunidade ostensiva. uhum, Ok? sim, Então, o combinado começou lá. Eu sim, vou, eu vou e você porta-voz de vocês. Esse foi o uhum, combinado, ok? Então você encarna com a configuração para ser o médio ostensivo. E a uhum, espiritualidade que está ali destinada para trabalhar por seu intermédio. uhum, Então é dessa maneira que acontece. Está tudo combinado, não tem ali invasão de nada. Beleza? uhum. E E aí, Mesmo na Umbanda, vocês que já militaram por ali, sabem que existe o quê? Não existe o pai de cabeça? sim, Quem é esse pai de cabeça? É aquele que é de frente, não é isso? sim, Então, esse que é o de frente é o teu mentor. uhum, Ele que vai organizar os demais. Entendeu como é que é o negócio? Então não está sim, solto, as coisas não estão soltas. Elas estão organizadas. Mas volta aquele princípio que eu falei. Seja eu uma pessoa descompromissada, indisciplinada, né? E sem compromisso com a atividade, eu vou continuar com a condição mediúnica. Mas quais serão aqueles que vão me utilizar? Aí a pessoa diz uhum, assim: ah, tá vendo? Ó, a mediunidade que arrasou a vida dele. Não. Foi a sua indisciplina, ao seu descompromisso, que levou a você ser manipulada por outros irmãos que não têm compromisso com nada também. Entendeu o negócio como é que é? Agora, sim, como é isso na reunião mediúnica na casa espírita? É a contramão da história. Os espíritos, primeiro,
estão sobre a gestão, a governança de uma equipe espiritual superior. Ok? Porque o médium da casa espírita não fica fazendo reuniões fora da casa espírita. Então, na casa espírita, como está dito no livro dos médiuns, é o local adequado, seguro para a realização da atividade mediúnica. Por quê? A egrégora espiritual fará a organização no plano espiritual dessas comunicações. Eu continuo sendo um médium extensivo, eu continuo Congelou. tendo as mesmas capacidades, só que somado às Congelou. Acho que é aqui. Só que somado às minhas ferramentas, eu tenho uma equipe espiritual. Oi, congelou. Oi? Aqui. Congelou? Foi você aí. Então, nessa reunião da casa Acho que espírita. congelou. Não, foi você aí, Carmen, ela que congelou mesmo. Ela não está te ouvindo. É. Fala- Mas então, vai fecha- ficar gravado, fecha- depois ela escuta. Fecha a câmera, que acho que para ela melhora, ela fecha a câmera. Ela não está Ela ouvindo. não está ouvindo. Ela congelou lá. Então, na casa espírita, Caiu. a configuração do trabalho é diferente. Ok? Ela é diferente. A ação da espiritualidade junto aos médios é diferente. Por isso que nós temos contextos e participação diferentes. Ok? Sim. Muito bem. Então vamos aqui no chat de novo, para a gente dar voz a todo mundo. A Gisele botou aqui. Qual a diferença entre médios do centro espírita e médios? Acabamos de explicar, né? Existe alguma diferença? Sim, existe, nós já falamos. Não do médium. O médium é o mesmo médium. A capacidade é a mesma. Agora, a relação com a espiritualidade, a forma como essa comunicação se dará, aí tem diferença. Daí nós explicamos aqui quais são elas. Carlão, você levantou a mão e baixou. O que houve? Era sobre fascinação, Mauro. Você acha que é pertinente? Aí vai embolar muito. Não, é pertinente. Porque lá no livro dos médios ele fala que a fascinação tem consequência mais grave, né? E por Sim. que não, a subjugação pela corporal, por exemplo, que leva ali o médium até ao ridículo, né? De fazer coisas que ele não. Não, então. Kardec não considerava a subjugação até determinada época. Até que ele muda essa interpretação, isso está lá na Revista Espírita, quando de fato ele se depara com uma possessão. Ok? Então ele trata da subjugação no processo obsessivo. Ok? Tanto que também ele vai falar sobre isso nessa possessão, que ele antes dizia que não podia existir, mas depois ele muda de posição porque ele observa um caso de possessão bem delineado, bem caracterizado. Né? O que seria possessão nessa visão? É a posse momentânea de outro espírito sobre o corpo de um encarnado, do médium. Ok? Isso, à época de Kardec, ele não teve contato, por exemplo, com médiums umbandistas. Você pode ler a literatura inteira de Kardec, você não vai encontrar uma comunicação de um caboclo, de um exu, você não vai encontrar. Você vai encontrar comunicação de espíritos sofredores, imperfeitos, malévolos, não é? Você vai encontrar isso lá. Mas nenhum você vai encontrar que o caboclo tal ou o preto velho tal. Você não vai encontrar, porque não tinha. Ok? O propósito era outro. Quando Kardec, então, escreve e vai delinear a sustentação, a fundamentação da doutrina espírita, ele vai falar da mediunidade de uma maneira abrangente. A definição de mediunidade que está no livro dos médiuns,
os tipos de mediunidade, você vai encontrar em todo canto do universo. Agora, a maneira como elas vão se expressar, isso muda de acordo com os seus princípios. Então, a gente vai ver uma mediunidade na Umbanda, nós vamos ver uma mediunidade na Igreja Católica, nós vamos ver uma mediunidade no evangélico, nós vamos ver mediunidade no Hare Krishna. Em qualquer lugar você vai ver, na tribo indígena. Você vai ver, porque o processo é o mesmo, é o processo de comunicabilidade dos espíritos para com o mundo físico. Agora, a caracterização vai mudar, ok? Essa que você falou aí, qual a palavra que eu esqueci? Subjugação ou fascinação? A fascinação, ela é prejudicial porque a intenção é que é fraudulenta. Não é o processo em si. Um médium fascinado, ele não deixa de ser médium. Mas ele está induzido, ele está cegamente conduzido por uma admiração e que vai fazer com que ele fique cego para as coisas que são evidentes que são ou falsas ou direcionadas para um resultado indesejado. Mas como ele fascina, ele está fascinado, ele perde o senso crítico. E aí tudo que vem dali, ele não tem mais julgamento. Ele aceita cegamente e pronto. Por isso é tão perigoso a fascinação. Por isso que está no Livro dos Médiuns, não importa o carteiro, importa é a carta. Isso é uma defesa contra a fascinação. Vai imaginar assim, o espírito que escrevia se apresenta lá como Francisco de Assis. Nossa, Francisco de Assis, meu Deus, quem sou eu para questionar Francisco de Assis? E não é. Mas se eu levar em primeiro plano a personalidade, eu facilmente vou cair na fascinação. Agora, se eu não levo em consideração quem assina e levo em consideração a mensagem, opa, peraí, não, isso aí não tem nada a ver com Francisco de Assis, que papo é esse? Que conversa torta é essa e está dizendo aqui que é Francisco de Assis? Aí eu tenho o senso crítico antenado. Então, o risco da fascinação é esse. Tá? Antes de passar aqui de novo para as meninas, deixa eu ler aqui o chat. A Neide botou, Mauro, você poderia colocar no grupo a definição de subjugação e fascinação? Não, está lá no Livro dos Médiuns. Vamos lá buscar referência. O que nós já estudamos aqui, nós vamos buscar referência, tá bom? Dever de casa. Se esqueceu, lembra lá. Diga, Carmen. Então, Mauro, é assim, como eu falei, né, tem compromisso. Eu fiz lá, antes de encarnar, compromisso com esses irmãos que são trabalhadores da Umbanda. E eu tenho liberdade de escolher sair da Umbanda e trabalhar como médium de espiritismo dentro da... Tenho. Tem. E eles podem te acompanhar nessa também. Mas e se eles não quiserem, tipo assim... Aí é problema deles. Mas eu não tenho compromisso com eles. Ué, você tem compromisso? Olha só, você tem compromisso com a mediunidade e no uso dessa mediunidade para fazer o bem àqueles que tiverem contato com você. Eles devem ter o mesmo compromisso. Ok? Então, o compromisso não é com o formato. O compromisso é com a missão. Então, eu posso perfeitamente trabalhar na Umbanda com espíritos que não são de Umbanda. Posso. O Bezerra de Menezes não trabalhava lá no terreiro tal? Sim. Trabalhava, e aí? Era Bezerra de Menezes. Na nossa casa, nós temos lá irmãos
que são oriundos da Umbanda, que trabalham ainda na Umbanda, mas conosco lá se comunicam tranquilo, sereno, beleza. Qual o problema? Entendi. Zero problema. Isso não é uma Ai, tá. condicionante. Isso não é uma Ai, que condicionante. bom. Isso agora, dessa vez, ficou claro para mim que eu tenho, mesmo me esclarecendo, ainda tinha esse incômodo dessa dúvida, mas agora ficou muito claro, muito bom. Que bom. Tá bom, Diga, obrigada. Rosemary. Nada. Chamou aqui. Mauro, você estava falando de fascinação, né? Eu frequentava uma casa no Rio, na rua que eu morava, então eu era assíduo. E o que era presidente na época da casa tinha a palestra e no final tem a prece. Aí era quinta-feira, ele começava fazendo a prece normal, de repente a voz dele modificava. Eu me policiava porque eu achava assim, gente, não pode ser verdade que toda quinta-feira ele incorpore aqui fazendo a prece no final da palestra. É possível isso, Mauro? Toda quinta-feira. Aí eu já achava assim, deve ser fascinação, não é possível. Não, possível é. Agora, se de fato era, não posso afirmar. Mas possível é. Se ele fosse um médium psicofônico de fato, né, e a mensagem. Agora, como era a mensagem? Era uma mensagem normal, Era sempre corriqueira, ou inspiradora, a assim, mensagem ela de. tinha uma fundamentação instrutiva, acolhedora? Tem que ver. De novo, a Era, e mensagem é muitas, o mais muitas, importante. sim, muitas das vezes tornava até difícil do entendimento, porque, sabe, eu achava estranho, É, entendeu? Mas eu já sou, assim, mais cética, entendeu? Eu é. começo a não acreditar muito, Pois é, aí entendeu? Quando você eu vejo. pode. Aí você estava entrando na turma da Angélica, né? De Quando ela criticar, de não falou crer. isso, Pois minha é. filha já foi na Umbanda, e aí falaram para ela fazer alguma coisa, né? Assim, para casa. Ela falou, aí eles falaram para ela, só não pede para sua mãe, porque ela não acredita. Ó, nunca nem Pois me é, viram. mas tudo bem. Mas eles nos conhecem, né? Então, só para dar um exemplo aqui do que a Carmen falou, a Sociedade Espírita Jorge existe hoje, hoje não, de muitos anos já, né? Em Vila Isabel, Sociedade Espírita Jorge. Essa Sociedade Espírita Jorge iniciou como uma tenda de Umbanda. Era uma tenda de Umbanda, era um terreiro de Umbanda, com guias e espíritos de Umbanda lá, comunicação, muitos anos. Depois, eles próprios, os espíritos, foram orientando os médios a estudarem doutrina espírita. E depois, esses mesmos espíritos orientaram que a casa deveria deixar de ser um terreiro e passar a ser uma casa espírita. Por isso que virou Sociedade Espírita Jorge. Ok? Então veja que para a espiritualidade não existe esse negócio de preconceito. Se vocês forem em uma casa qualquer, seja espírita, seja um bandista, seja o que for, falar mal da outra, aquele que está falando mal é que é o problema. Ok? Porque para a espiritualidade não existe isso. Se existisse, estaria aqui no Livro dos Médiuns. Entende? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Ai, Mauro, muito obrigada. Eu estou assim, poxa, isso foi, nossa, uma coisa assim, maravilhosa para mim. Que Muito bom. bom, muito. Diga, Jorge. Mauro, eu sei que está terminando aí, já está finalizando. Só para deixar registrado, assim, o meu processo foi muito diferente do de Angélica. Eu, até os 24 anos, eu tinha uma mediunidade, não sabia lidar com ela. A família do meu avô era da Umbanda, então ele queria que eu fosse para a Umbanda, e eu falava que não queria ir, que eu não queria vestir roupa, não queria fazer nada daquilo. E eu era católica, era da Igreja Católica, e até que eu te contei que eu já fui expulsa da igreja porque fiz alguns questionamentos. E não, eu tenho uma mediunidade muito aflorada, vamos chamar assim, né? Eu vejo, eu converso com eles. E quando eu fui para
para a casa que eu estou hoje, para a casa de Ismael, em 1990, eu fui carregada pelo meu irmão, que era evangélico, e me levou aqui a seu lugar, você tem que ficar aqui. E quando eu cheguei lá, eu era totalmente indisciplinada, né? Porque os irmãos chegavam a qualquer momento e a irmã, que era a Dona Zélia, que era a dirigente da casa, ela, a primeira coisa que ela falou para mim, você precisa primeiro estudar. E aí eu comecei a estudar exatamente a forma que você falou. Primeiro o livro dos Espíritos, estudava o livro dos Médiuns e o Evangelho. Então lá tinha estudos, né, sequenciais, então eu estudava e participava da sessão mediúnica, mas com todo o apoio dela, um apoio assim fantástico. Eu fui conduzida realmente, eu tive os primeiros passos, eu me senti, hoje, olhando assim, ela me levou a começar a engatinhar, dar os primeiros passos, as primeiras palavras na mediunidade. Então, hoje, eu tenho assim, eu já sei lidar. Se por acaso eu estou em casa e eu consigo visualizar algum irmão ou na rua, se fosse em outras épocas, hoje não, hoje eu já converso com ele, irmão, agora não é o momento, por gentileza, vamos nos direcionar a tal lugar, tal, oriento, falo. E às vezes eles ficam falando o dia inteiro no ouvido, né? O dia inteiro. Então, eu também vou conversando com eles, né? Mentalmente e tal. Então, eu tive um processo totalmente diferente de Angélica. Então, a casa que eu frequento, né? O discípulo de Ismael, a dona Zélia, que hoje já não está mais com a gente, encarnada, né? Só espiritual. Só não, espiritual, né? Acima de tudo. Ela não, ela fazia esse processo e a casa também faz esse processo com todos os irmãos que chegam para desenvolver mediunidade e por aí foi. Só para deixar isso registrado, esse processo inverso aí que a Angélica teve. Perfeito. Sandra Fonseca, você levantou a mãozinha e baixou. Estava tentando escrever, boa noite, tentando escrever a pergunta há um tempão aqui, meu notebook está louco, eu não consigo escrever lá no chat, vou falar. Então, eu queria só perguntar assim, se uma pessoa, ela começou, vamos dizer assim, na juventude com uma atividade mediúnica, por exemplo, numa casa espírita de Umbanda, né? E com o passar dos anos, ela deixou de praticar essa atividade, não teve mais nenhuma sintonia. A mediunidade ela pode, em uma vida, transformar-se em intuição, em outras formas de contato, sem ser a questão ostensiva? É a minha pergunta. Não, não, porque ela continua tendo o recurso da mediunidade que ela demonstrou lá no início. Agora, como os espíritos vão utilizar, que é outra história. Entendi. Os espíritos podem dizer, não, não vamos utilizar a ostensividade dela, mas vamos utilizar aqui, ela tem uma boa sintonia mental, vamos inspirá-la. Aí a pessoa diz, Ok. eu quando mudei, parei de incorporar, agora só consigo escrever. Ok, porque os espíritos estão usando só esse recurso. Mas ela Entendi. possui a possibilidade da incorporação, ou da Uhum, psicofonia, né? entendi. Tá bom, Então, mas pode vai perder. migrar para um outro campo, né? É. Na verdade, a gente tem que entender assim, o médium, ele é uma oficina, cheia de ferramenta, tá bom? Eles podem usar todas, usar algumas, ou usar nenhuma. Entendi. Tá aí. Vai usar todas. Então, aí vai ter a psicofonia, vai ter lá uma incorporação, né? E aí vai ter uma demonstração estereótipa, mais estereotipada, né? Com mais trejeitos, com mais não sei o quê, muda a voz, muda a forma de andar, de falar. Não sei. Pode. Estou usando várias ferramentas. Não, só vai lá, só inspira lá, mente, escreve, né? Ou fala aquilo que está passando pelo ouvido. Está usando algumas ferramentas. Entendi. Não vai usar nenhuma. Tá. Perder a mediunidade? Não. Por algum motivo, os espíritos não querem te utilizar mediunicamente. Aí nós temos que ver o que está acontecendo conosco. Né? Pode ser que a Uhum. gente tenha se desvirtuado, né?
E aí eles não vão usar mesmo. Ah, é? Então tá bom, se vira aí. E quando você mudar, a gente está aqui de volta. Diga, Jorge. Mas desvirtuado, você fala de que forma? Não entendi. Desvirtuado de várias maneiras. Né? Você, pela sua conduta, pelos seus pensamentos, pelas suas escolhas. Né? Qual moral A você está falando? Georgia não falou aqui? Ah, eu não quero saber dessa história de botar roupa, não quero saber de. Então, a espiritualidade, ó, ela não quer. Então, deixa quieto. Entendi. Entendeu? Tá O bom, próprio entendi. Divaldo, Tá bom, obrigada. Fato Novo, né? Você viu o filme do Divaldo, não viu? É, Sandra. Você não viu? Viu. Quando ele começou, Pato Novo, o que ele queria? Ah, vou fazer palestra. Né? Ah, eu tenho aqui os espíritos, vou fazer palestra. Quando chegou lá, cadê? Foi lá falar, cadê? Vai falar o quê de quê? Se você nem estudou, não tem conteúdo. Não foi? Aí, Humberto de Campos chegou, ó, vou falar, mas não por você, por causa deles, que vieram aqui ouvir uma mensagem de Jesus. Então, eu vou falar por eles, não por você. Aí deu a comunicação. Depois a Joana chegou lá para ele, vem cá, você quer ser o quê? Papagaio de pirata? Ou você quer, de fato, se desenvolver, ser uma pessoa melhor, servir a Jesus? Deu uma chamada nele. E o Divaldo, médio ostensivo. Mas tinha recursos para isso? Não tinha. Ele era apenas uma ferramenta. Entendeu? Então é isso que a gente tem que aprender. Diga, Jorge. Mauro, a gente está conversando aqui, né? E eu estou lembrando de algumas questões. Quando eu tive o primeiro câncer, eu lembro que eu fiquei, lembrando agora assim, eu fiquei uns 5 anos sem nada, não sentia nada. Agora no segundo câncer, não. No segundo câncer, trabalhando normalmente, recebendo os irmãos, fazendo utilizando todas as ferramentas que eu solicitei, né? Quando eu vim. No primeiro, não. E agora vocês falando isso aí, na questão da Sandra, eu me detive a isso, que no primeiro câncer eu fiquei uns 4 anos sem nada, nada, nada. Agora, nesse segundo, não. Como é que Eles me você deram lidou com o bônus primeiro? muito bem. No primeiro? Muito, muito bem, muito bem, muito Então, bem. então eles decidiram te poupar para que aquilo pudesse, ou seja, a atividade mediúnica não pudesse atrapalhar. É. Entendeu? Porque realmente o primeiro foi muito mais agressivo do que esse agora. Foi muito Então, agressivo. Legal, então agora que eu me detive a isso. tem essas coisas, né? Eles sabem muito bem o quanto, muitas das vezes, menos é mais. A gente ouve muito na nossa casa lá. O Zigman fala, o Ortiz fala, o irmão Felipe fala. Menos é mais. Então, eles, mais do que ninguém, sabem usar bem isso. Nosso mentor espiritual, nosso mentor, não, perdão, nosso protetor espiritual participa disso, Mauro? Participa, claro que participa. Ele tá ali. Ele é o primeiro a levantar a bandeira. Né? Se nós merecermos, fizermos por onde, né? Tá bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Já avançamos aqui o nosso horário. Então Um tá bom. dia foi pouco, hein? Foi pouco, pois é. Eu estava aqui preparado para mais tempo, mas estou tranquilo. Então vamos encerrar aqui, tá Não, bom? Mauro, Oi. rapidinho. Oi. Podia marcar outro dia para fazer, para falar mais sobre, porque o Vamos. assunto é muito interessante e a gente é bom, que aí outras Tá bom. pessoas podem tirar dúvida também, não ficar Tá tão bom. tarde. Tá bom? Vamos falar sim. É só vocês reunirem assunto, a Tá, gente e a gente marca um dia e faz, tá bom? tá bom. Vamos então fazer a nossa prece, agradecer por mais esse dia. Vamos pedir para o nosso irmão Márcio. Márcio, faz a nossa prece, por favor.
Vamos lá. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pela essa oportunidade que tivemos aqui de esclarecer algumas dúvidas, possamos ter uma noite tranquila e que amanhã seja ainda mais tranquilo, de acordo com a nossa necessidade. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês, tá bom? E amanhã estaremos lá na rádio, hein? Vamos lá Ok. prestigiar a nossa rádio. E a Gertrudes vai estar na sexta-feira, lá na rádio, no programa Movimento Espírita em Foco, e ela vai fazer pintura mediúnica. Tá? Então, quem ainda não viu, quiser ver, assista lá o programa Movimento Espírita em Foco. Acho que é às 14 horas. Às 14 horas. 14 horas, sexta-feira. Tá bom? Isso, das 14 até às 16. Primeira Isso aí. parte ela vai falar sobre a fundação, né, que é pintura toda direcionada para a fundação, para manter a fundação. E depois ela vai fazer a pintura no segundo bloco. Isso aí. Tá bom? Um beijo, gente. Fique Mauro, com Deus. Oi. Abraço, boa noite. falar só um negócio interessante. Tem aqui em Barra Mansa é rápido de chegar numa cidade em São Paulo chamada Bananal. E eu fui com meu marido tem um tempo na Fazenda dos Coqueiros, que era uma antiga fazenda de café e agora está com a tataraneta. Ela já é uma senhora. E aí a gente foi lá, eles abrem para visitação, explica tudo. E quando eu fui, o rapaz que trabalhava nessa fazenda, que foi encaminhado para apresentar a gente, só tinha gente para ele mostrar. Nossa, parece que tiraram ele da época dos escravos. Ele fosse o capitão do mato, ele falava, chamava meu marido de meu patrão, mas ele não estava fazendo de propósito, entendeu? Mas o jeito dele falar, ele foi mostrando lá a fazenda, tudo. E dentro da Casa Grande tinha um quadro que ele falou: esse quadro aqui foi uma moça de São Paulo que trouxe pintado, Marley, que foi uma escrava, desculpa, gente, uma escrava que tinha vivido naquela fazenda. Então, a moça que levou o quadro, ela tinha pintado e ela era médium. E a escrava disse para ela que era para entregar, porque ela tinha sido uma escrava de leite. Essa neta, que já é uma senhora, foi investigar lá da vida, né? E era verdade. Isso aí. Fica na entrada da Casa Grande. Para, Margot. Muito Isso legal, aí. né? É isso aí. São as comprovações, né? Mas eu fiquei aquele dia, eu e meu marido saímos assim, ó. Meu marido, ó, ele deu R$ 50 de gorjeta, porque ele ficou impressionado. Assim, com um homem, parecia que ele tinha saído daquela época que falava, meu patrão, meu patrão. Assim, e eu fiquei muito doída com aquela história, sabe? Parece que a gente. Foi igual quando eu fui para Ouro Preto. Eu fiquei assim, impressionada. Parece que o pesado da cidade vem pra gente. A gente A história ainda está assimila. muito marcada, né? É. Beijo, gente. Fique com Deus. Tchau, até amanhã. Tchau. Tá, boa noite, pessoal.